Fala pessoal, beleza? Fazer um vídeo aqui para vocês mostrando os tipos de gaps, né? Gaps que são gap de abertura, gap intraday e gap magnético. Vou fazer a demonstração aqui para vocês, né? No gráfico sobre os tipos de gap. Vamos lá então. Gap de abertura é o primeiro gap que é deixado na abertura do preço, né? Que nem aqui foi deixado esse gap aqui, né? E já abriu aqui. Ele deixou um pequeno gap que ele, esse pavio veio e fechou ele e teve o rompimento aqui, né? E após ele deixou gaps intraday, que são os gaps deixados entre as barras, né? Aqui, ó, foi deixado gap aqui, ó, da mínima dessa barra entre a máxima dessa e com espaço vazio, né? Então esse são chamados de gaps intraday, né? Aqui, ó, dessa máxima aqui com essa mínima com espaço vazio. O espaço vazio é chamado de gap, entendeu? Esses gaps eles tendem a ser preenchidos dependendo do contexto do mercado, né? Em lateralidade os gaps tendem a ser fechados, né? E aqui tem um exemplo também de gap magnético, né? Aqui, o gap magnético é o primeiro gap deixado de um movimento relevante. Tá vendo aqui? Ficou um espaço entre essa mínima e essa máxima aqui. Esse espaço em vazio aqui é um gap também. Vou marcar ele aqui. Deixa eu marcar ele aqui para vocês. O espaço aqui, ele é um gap. Né? Esse espaço vazio aqui. Ele é um gap magnético. Por quê? Porque desse ponto aqui, ele teve dessa mínima aqui, dessa máxima, ficou um espaço vazio e teve um movimento relevante após ele. Então foi o primeiro gap deixado de um movimento relevante. Daí esse gap é um gap magnético, é um gap onde em casos de reversões o preço tende a buscar. Se o preço reverter aqui após lateralizar, ele romper para cima aqui, ele tem esse alvo muito importante aqui para vir buscar e fechar, né? Que foi um espaço que ficou em vazio no mercado. Esse gap magnético. Outro exemplo bom aqui mais para trás, tem esse gap de abertura aqui, que foi deixado aqui dessa mínima até aqui a máxima dessa barra, ó, abriu aqui, né? O preço abriu aqui. Esse gap aqui que foi deixado é um gap de abertura. Certo? E também os gaps de abertura eles são considerados, né, gap magnético também, porque faz um movimento do dia para o outro relevante, né? Aqui teve esse gap bem grande, né? Que mais para frente ele veio aqui ser fechado, né? Ó, veio buscar certinho aqui o alvo desse gap magnético, né? Que também foi o gap de abertura. Ele é considerado gap magnético porque teve um movimento relevante após sua abertura. Então ele aqui, nesse caso, ele é um gap de abertura e gap magnético também. E como você pode ver aqui, o gap magnético, ele é um ponto muito importante para o preço buscar, né? E quando ele busca esse ponto importante, ele tende a ter fortes realizações ou até reverter o preço. E aqui no caso, ó, começou a fazer várias pernas, fez 3 pernas de baixa aqui, né? Não conseguiu reverter essa perna de alta, formando uma wedge. Aqui seria um bom cenário de entrada acima dessas barras ou na barra de sinal, o stop abaixo, e alvo renovação de máxima, né? Porque já estava no cenário aqui de canal lento. Após atingir o gap, ainda teria que ter ainda mais alvos para cima, mais propósito para essa tendência. Ele tinha aqui, né? Tinha outro gap mais acima, ó. Outro gap mais acima que era magnético também, porque teve um movimento relevante após ele. E qual foi o movimento relevante? Foi esse aqui que veio aqui para baixo, né? Fez isso aqui, ó.
né? Esse movimento relevante de baixa aqui. Então esse gap é um gap magnético que ficou aberto e ó, quando chega nele, ó, nesse ponto, o que acontece? Ele foi buscar esse gap magnético e quando chega nele tem fortes realizações, ó. Então quando chega em alvos assim, que nem esses gap magnético, e se formar algum padrão de reversão com uma barra de sinal, é uma boa entrada também, uma boa operação. Vou dar mais algum exemplo aqui para vocês verem também. Em lateralidade, os gaps tendem a ser fechados, né? Aqui estava lateral. E pode ver que todas as barras elas vão fechando seus gaps, né? Em lateralidade ela fica clara por causa das sobreposições de barras, né? E o mercado fica em equilíbrio, né? Para os dois lados. Ele sobe, vai do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto A, né? Fica travado, com bastante barras se sobrepondo, bastante equilíbrio. E os gaps eles são fechados, né? Aqui exemplo de um gap de abertura. Tem esse gap de abertura aqui, né? O preço abriu aqui, tentou ir para cima, falhou e voltou para baixo, né? Então, o gap de abertura foi esse aqui, ó. Desculpa que eu falei errado aqui, ó. Fechou aqui, né? De anterior, ele abriu aqui. Teve esse gap aqui de abertura. Deixa eu só marcar aqui melhorzinho para vocês. Teve esse gap aqui, ó, de abertura, esse espaço vazio. E o preço tentou ir para cima, né? Falhou e voltou a tentar fechar o gap, né? Ele veio fechar o gap aqui, ó, de abertura. Fechou o gap de abertura e continuou lateral, né? Aqui também, ó, outro exemplo de gap magnético. Esse gap aqui que foi deixado, ó, é um gap magnético, certo? Que foi um gap que foi deixado em aberto após um movimento relevante aqui, ó. Deixou esse gap aberto, né? Espaço vazio aqui, daqui, aqui, e teve um movimento relevante, ó, para cima. E aqui é um ponto importante de realização e um bom alvo em caso de reversão, né? Ó, tanto que o preço veio buscar ele, né? Aqui, ó. Então, você vê como os gaps magnéticos são bons alvos, né? Que após um contexto bom de reversão, você pode pôr ele como um alvo, que é um bom alvo factível, né? Tanto no 5 minutos e nos 60 minutos para operar aqui no 5 minutos, né? E veio buscar aqui esse gap magnético. E aqui, ó, exemplos de outros gaps deixados, né? Aqui, ó, deixou o gap entre essa barra e aqui, espaço vazio, né? Da mínima dessa barra com a máxima dessa, este espaço vazio. O que aconteceu? Um gap magnético que foi fechado aqui, ó. O preço tende a ir buscar esses pontos porque fica um espaço vazio e o preço e atrai o preço, né? Por isso que é chamado de gap magnético. Aqui veio, né? Fez um movimento relevante de baixa e fez um padrãozinho de reversão aqui e foi buscar esse gap magnético aqui, ó. Pode ver que após atingir ele, tem uma boa realização. Se forma algum padrão de reversão aqui, pode reverter novamente. Poderia reverter e vir buscar esse outro gap que foi deixado aqui, que nós vimos. Entendeu? Formando tipo se tivesse formado um topo duplo aqui, com boa barra de sinal. Só que aqui ele continuou subindo, daí formou um topo duplo aqui. Tentou reverter, não conseguiu. E ficou trabalhando em lateralidade aqui. Sobre as barras se sobrepondo, né? Aqui tem outro exemplo também de gap. Aqui, ó, os gaps que foi deixado entre barras, né? Gaps deixado entre barras aqui, ó. Quando deixa gap entre barras, demonstra a pressão do movimento também. Aqui, ó. Demonstra
força de um dos lados, né? Aqui no caso do lado vendedor, né? Estou demonstrando a pressão do lado vendedor. Ele está deixando gaps, abrindo barras com urgência, né? Aqui a barra com urgência. Ele deixou gap, gap. Né? Gap é um jeito de você identificar a pressão do movimento também. Né? Esses gaps que não são considerados magnéticos, né? Que nem após ele fazer aqui um padrão de reversão, né? Fez aqui um topo duplo, teve uma barra de sinal. Então, esse movimento poderia reverter até essa mínima aqui, ou vir buscar o primeiro gap que foi deixado desse movimento relevante para cima aqui, né? O que seria o movimento relevante? Um movimento que faça uma boas, pode mudar, que mude o ciclo, né? Tipo, aqui se ele faz um movimento relevante que seria, se ele rompesse aqui e tivesse deixado um gap aqui, esse aqui seria um gap importante, ou o gap que deixa entre a barra de rompimento, um gap importante. E aqui ele fez uma reversão em V, né? Rompeu, ele subiu e já reverteu em V, isso aqui rompendo. E daí você vê a pressão desse movimento aqui também, né? Ó, fez em primeira perna, começou a deixar gaps abertos, sequências de barras. Vou fazer um vídeo explicando sobre pressão do movimento também, como identificar, né? Que aqui no caso teve, né, umas boas sequências de barra aqui, ó. Aqui ainda não, né? Aqui ele fez o topo duplo, deu sinal. Ele ia entrar com o stop acima, teve uma boa continuidade, teve inside, depois formou um micro canal bem forte aqui, ó, com várias sequências de barras, mostrando bastante pressão de venda. Então, aqui seria bem provável que romperia, porque vem em primeira perna com sequências de barras, gaps deixando aberto entre barras, demonstrando a pressão. Então, teve boa pressão. Então, esse rompimento aqui, nessa barra aqui, quando rompe, era um rompimento bom, por causa do contexto que ele criou aqui para rompimento. Aí, rompeu, deixando gap também, ó. Rompe, deixa gap aqui, deixa gap. Um bom rompimento esse daqui, né? Então, daí em lateralidade aqui, os gaps tendem a ser fechados em lateralidades. As barras se sobrepõem aqui, exemplos de gaps abertos, que foram ficando abertos, quer dizer, né? Aqui, ó, gap aberto, demonstrando a pressão do movimento. Aqui, fez uma correçãozinha, daí já, de novo aqui, ó, deixou outros gaps abertos. E quando os gaps, as barras começam a fechar, já vai diminuindo a pressão do movimento. Né? Já dá para identificar a pressão do movimento. Começa a fechar esses gaps na tendência, começa a fazer umas correções um pouco mais profundas, começa a ter preview para cima, né? Demonstrando que está aparecendo vendedores, né? E daí começa a fazer a correção mais profunda aqui, né? Então, outro exemplinho de gap magnético aqui, ó. Dessa barra até essa aqui, ficou um espaço aberto. Esse aqui, então, é um gap magnético, que não sei se foi buscado, né? Buscou aqui. Vamos marcar ele aqui só para ver, ó. Olha lá. Onde parou. Onde fez um padrão de reversão. Marquei ele certinho aqui. Esse gap magnético que ficou desse movimento relevante, porque é um movimento relevante. Fez um movimento bem relevante aqui, ó, rompendo uma inflexiva, né? Então, esse aqui é um gap magnético. Então, esse gap magnético, onde ele veio, ó, o preço veio buscar ele após a reversão do movimento, né? Esse rompimento, então, aqui já tinha um bom alvo para buscar, né? Esse rompimento dessas inflexivas aqui, né? Pode considerar que estava lateral, após romper, se entrasse nessa barra ou nessa aqui, com stop acima dessa, esse aqui era um alvo excelente para esse rompimento, né?
tanto que ele veio em forma de canalzinho de impulsão, daí fez uma correçãozinha mais profunda aqui e ainda veio buscar ele aqui certinho, ó. E fez aqui um fundo duplo aqui, fundo duplo e barra de sinal, que chega a lateralizar aqui o preço, né? Então, após atingir esses alvos aqui, né, esse alvo do gap magnético, o preço tende a buscar ele no contexto de reversão, e quando atinge ele, se formar algum padrão de reversão, que nem aqui no exemplo ele formou um fundo duplo, boa barra de sinal, é uma boa entrada também. Você pode buscar a reversão desse movimento, que seria aqui, né? Que daí você aqui estaria lateralizando o preço. Que daí encerraria essa tendência aqui e lateralizaria para algo assim. Foi um bom exemplo também. Gap. Então, o gap magnético é um bom alvo para a reversão do movimento, né, anterior que fez, né? Em lateralidade eles tendem a ser fechados, e após atingir o gap magnético, se formar algum padrão de reversão nele, é uma boa entrada também, né? E os gaps também deixado entre as barras aqui, quando está em tendência, né, um cenário de tendência forte, demonstra que a pressão do preço ainda está boa, né? Demonstrando a pressão do preço aqui, dessa aqui, e como você vê aqui, ó, ainda ficou aberto esse gap, aí depois deixou outro gap, e aqui começou a ser fechado, já começa a diminuir a força da tendência, né? Já deixando ela mais fraca. E aqui também, como você redimensiona o gap magnético. Aqui nesse caso aqui, ó, ficou esse espaço vazio aqui, certo? Aqui. E daí ele não foi fechado aqui durante isso aqui, então ficou aberto esse gap. Mas aqui, primeiramente, ele estava assim, né? Que era da máxima dessa barra aqui, até o fechamento dela. Tinha esse gap aqui aberto. Daí quando abre a outra barra aqui, essa barra 32, ele vem e redimensiona porque ele fez um pavio aqui, diminuindo esse tamanho desse gap para esse tamanho aqui. Ele redimensionou da mínima dessa barra daí para a máxima dessa aqui. Foi redimensionada. Entendeu? Aqui. Antes era aqui assim, depois virou assim, né? Virou desse tamanho. Antes era desse, agora ficou desse tamanho o gap. Ele foi redimensionado. Aqui tem outro exemplo também bom aqui de como ele foi redimensionado o gap, né? Que nem ele tinha aqui gap dessa máxima aqui até essa máxima. E quando abre essa barra, ela vem e faz um pavio para baixo aqui e redimensiona para a mínima dessa. Ela sobe, faz outra correção aqui, aqui redimensiona de novo, aqui de novo, deixando um gap bem pequenininho aqui, bem pequeno. O gap ficou. E se a mínima dessa barra aqui viesse encontrar a máxima dessa barra, esse gap teria sido fechado. Mas aqui no caso ele só redimensionou, diminuindo o tamanho do gap, deixando o gap desse tamanho aqui. Deixando o gap desse tamanho aqui. Antes era assim, né? Até o fechamento dessa barra, esse gap, daí redimensionou aqui, aqui de novo, e aqui redimensionou de novo, deixando um gap pequeno, mas ficou aberto ainda. E depois continua esse movimento de alta. É assim que redimensiona o gap, né? Até ele ser fechado. No caso aqui, se essa barra viesse testar a máxima dessa aqui, esse gap teria sido fechado. Mas não aconteceu, né? Ficou um espacinho aqui ainda. Então, é isso aí sobre o gap que queria
falar para vocês para ajudar aí tentar entender melhor sobre os gaps magnéticos, gap intraday, gap de abertura, para ajudar a entenderem melhor sobre os possíveis alvos, né? Entender sobre a pressão do movimento que é deixado quando forma uma tendência, né? E que em lateralidades também elas tendem a ser fechados os gaps. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem aí se tiver alguma dúvida para poder estar tirando e ajudando vocês aí. Eu agradeço aí e até mais.